bom dia. Mais um dia abençoado para a gente aproveitar ao máximo em todas as oportunidades que Deus nos dá. E a mensagem que eu quero trazer hoje é uma reflexão, sobre o que é crença. O que é crença? Muito se tem ouvido falar de crenças limitantes, crenças de escassez, mas o que realmente é a crença? Como que ela é instalada? Como é que ela é programada na sua mente? Como? Para usar, para tentar explicar, como eu entendo essa parte, vou trazer uma analogia da semente. A crença é como se fosse uma semente. A semente, para ela germinar e dar os frutos e prosperar, ela precisa ir para a terra. Ela precisa ser plantada. E quando ela é plantada, quando a gente abre aquela cova e vai plantar a semente, para que assim ela possa prosperar, não é apenas plantar a semente, não é apenas abrir uma cova, uma fenda na terra e ali colocar a semente e esquecê-la. Existe todo um processo que precisa acontecer para essa semente germinar. Depois que colocamos ela na terra, precisamos também aguá-la, regá-la, para que a água venha fazer com que ela germine, para que a semente se rompa. E quando a semente se rompe, automaticamente isso vai acontecer o quê? A raiz da semente vai se formar. O curioso é que quando a semente se rompe, logo não vai aparecer o galho ou aquela pequena folhagem, mas a primeira coisa que acontece quando aquela semente se rompe, vai se brotar a raiz. E essa semente só consegue germinar com um processo. Não adianta apenas eu cavar uma cova, abrir uma fenda, jogar a semente e eu esquecê-la. Se eu não tiver um processo de aguar aquela semente, um processo de tratar aquela terra com periodicidade, tendo períodos para que eu faça cada processo, essa semente ela não prospera, ela não cresce. Assim são as crenças na nossa mente. As crenças são implantadas na nossa mente. E assim como uma crença, ela precisa, assim como a semente, a crença ela só vai crescer quando a gente aguar essa semente, quando a gente aguar, a gente nutrir essa crença. E qual é a nutrição da crença, sendo que a semente precisa de água e a crença precisa do que para ela se nutrir? A crença ela precisa de palavras. As palavras são a água que semeia, as palavras são a água que regam as crenças. E que palavras são essas? Palavras que você fala com a sua própria boca, ou palavras que você escuta, palavras que entram no seu ouvido e conectam com o seu cérebro, que levam para a sua mente. Esse tipo de palavras é que vão nutrir a crença que você tende a acreditar. Porque a crença nada mais é do que um
pensamento ou palavras que foram colocadas na sua mente. Então, se a sua crença hoje é uma crença negativa, foi que você ouviu palavras negativas, foi que você falou com a sua própria boca palavras negativas, e essas palavras negativas fizeram com que as crenças negativas, crenças limitantes, crenças de escassez se instalassem na sua vida. Mas existe uma forma que isso pode mudar, que você pode reverter essa situação, se esse for o caso. Do mesmo jeito que essa crença negativa ou a crença positiva, elas usam o mesmo caminho. Do mesmo jeito que uma pode ser implantada, a outra também pode. Mas o que você precisa? Você precisa limpar essa terra, você precisa limpar a sua mente, para que uma nova semente seja plantada, para que uma nova semente seja instaurada na sua mente. E não adianta você só plantá-la, você precisa tratá-la, você precisa regá-la, você precisa cuidar. Existe todo um processo para que essas coisas aconteçam. E se você não entender que precisa de um processo e não respeitar o processo, não fizer o que o processo pede para que você faça, você não evolui, você não caminha. E Romanos fala que a gente precisa renovar as nossas mentes todos os dias, para que sejam feita a boa vontade, perfeita vontade de Deus. Mas em Romanos também fala aquela palavra que fala: o bem, o mal que eu não quero fazer, esse eu faço, e o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Por quê? Tudo está baseado nas crenças que estão na sua mente. Crenças que fazem você fazer o que você faz hoje. O mundo do desenvolvimento, ele ensina que você precisa fazer pergunta para ativar uma nova mentalidade. Sem perguntas a você mesmo, sem perguntas o porquê que as coisas acontecem, você não ativa a sua mentalidade. E se você não ativa a sua mentalidade, talvez você não vá viver a boa, perfeita e a vontade, e a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que é o que Ele tem para você, que é o que você quer. Você quer viver uma boa, perfeita e agradável vontade das coisas, vontade de Deus. Então, isso que você precisa entender, que toda crença ela passa por um processo, assim como a semente que vai para a terra, a semente que é plantada na sua mente, que é a crença, ela também passa por um processo, e você pode reafirmar o processo, ou pode transformar um processo num novo processo. Você tem o poder de fazer isso. Você tem o poder de fazer isso. Então é isso. Essa é a nossa mensagem de hoje.